Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 28 de junho de 2020, e hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, apóstolo, as colunas da igreja, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que eu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, a solenidade de hoje é muito importante para a Igreja Católica, porque nós celebramos São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja. São Pedro, os primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus, junto com seu Simão André, e São Paulo, depois de ressuscitado, a caminho de Damasco, onde Saulo vivia perseguindo os cristãos. Jesus lhe aparece e lhe faz essa pergunta: por que me persegues? E ali nós vemos essa conversão de Saulo, que fica cego, e a partir daí passa a evangelizar aos gentios, aos pagãos. Paulo é aquele discípulo que não conviveu com Jesus. Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas foi o próprio Cristo que o chamou para anunciar a palavra de Deus, a boa nova aos pagãos. Essa foi a missão de Paulo. E Paulo, assim como Pedro, ambos foram martirizados em Roma. São Pedro foi morto, crucificado, e ele disse que não era digno de morrer como Cristo. Morreu crucificado de cabeça para baixo. E São Paulo morreu decapitado também em Roma. Meus irmãos, nós podemos ver a graça de Deus agindo na vida desses homens. São Pedro, como nós vimos no Evangelho de hoje, é aquele que revela verdadeiramente como Cristo é. Quem é o Cristo? É o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus vai lhe dizer que feliz é tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aí ele vai, Simão vai se tornar Pedro, a pedra fundamental da igreja de Cristo. Jesus vai dizer: tu és Pedro, e por isso sobre esta pedra construirei a minha igreja, no singular, artigo de posse, a igreja de Cristo, fundada através de Pedro. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ao longo de 2000 anos, quantas vezes tentaram destruir a igreja do Cristo, mas a igreja está firme e forte. Há 2000 anos, a igreja católica, a igreja do Cristo, fundamentada em Pedro e em Paulo,
que foi anunciar o Evangelho aos pagãos. Essa é a Igreja de Cristo pela sucessão apostólica. O poder que Jesus dá a Pedro é o poder das chaves do reino dos céus. O que ele ligar na terra, ligará no céu. O que desligar na terra, será desligado no céu. Esse poder foi dado apenas a Pedro? Não. A Igreja de Cristo fundada em Pedro. Esse poder permanece até hoje e permanecerá até o fim, até a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Meus irmãos, como São Paulo nos disse, eles combateu o bom combate. São Pedro, São Paulo, os apóstolos guardaram a fé e verdadeiramente receberam a coroa que foi reservada, a coroa da justiça, que é reservada aos justos. Que nós sejamos imitadores verdadeiros discípulos do Cristo. Eles entregaram a sua vida não com tristeza, não se sentiram abandonados por Jesus para o Cristo, ou não se sentiram abandonados por Jesus, pelo contrário, eles tinham a confiança que a vida deles era oferecida num sacrifício vivo e eles não tiveram medo. Por isso que São Paulo fala essa frase a Timóteo, que combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. São Paulo tem essa confiança tão grande na carta aos Gálatas. Ele diz que já não é ele mesmo que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o caminho que nós cristãos devemos seguir, o caminho da fé, combater o bom combate, o combate de levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade aonde ela é rejeitada, aonde o povo vive nas trevas. Nós devemos anunciar a boa nova desse Cristo ressuscitado que não nos abandona, que nos ama, esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, que quer que todos se salvem. Que nós, a exemplo de São Paulo, completemos a nossa corrida, guardemos a fé, combatemos o bom combate e esperemos ansiosamente pela coroa da justiça que é reservada para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.